Olá, estamos começando mais um programa Nossa Saúde e o tema de hoje é a saúde dos olhos. A Associação Catarinense de Oftalmologia lançou uma cartilha educativa para alertar as pessoas sobre os cuidados com os olhos. Esse material traz informações importantes sobre as principais doenças da visão, tratamentos e também prevenção. E a gente vai te trazer todas as informações a partir de agora. Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ayrton Ramos, médico oftalmologista e vice-presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia. Dr. Ayrton, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos começar falando sobre essa cartilha, que foi lançada pela Associação Catarinense de Oftalmologia. Qual o conteúdo dela? Nós percebemos ao longo do tempo, e eu já fui presidente da sociedade também, que as pessoas têm um grande desconhecimento dos problemas que podem afetar os olhos. Né? Várias doenças que acontecem, doenças às vezes que não são sentidas pelo paciente, e eles não estão informados de que essas doenças existem e que pode levar até a cegueira. Nós temos aí no mundo 40 milhões de cegos, né? A cada 5 segundos uma pessoa fica cega. No Brasil são 600 mil cegos e 6 milhões de pessoas com baixa visão. E é interessante que 80% desses pacientes, a cegueira poderia ser evitada caso tivesse um tratamento adequado. A simples procura de um médico oftalmologista que pudesse avaliar e fazer detectar a doença do paciente já poderia diminuir. Evitar isso. Evitar bastante. 80% das pessoas. As pessoas realmente não têm esse hábito de se preocupar tanto com a saúde dos olhos, né? Não tem a preocupação porque não tem o conhecimento, né? E também tem a dificuldade de acesso, né, ao serviço de saúde. Aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, a gente é até um pouco privilegiado porque as pessoas até têm um acesso razoável. Em outras regiões do país é mais complicado. Mas aqui o poder público tem nos ajudado, tanto nos hospitais públicos e federais, estaduais, e nos mutirões de cirurgias de catarata, mutirões de retinopatia diabética. E a gente tem conseguido, além de informar a população, ainda fazer o tratamento, fazer uma profilaxia, uma prevenção e o tratamento que eles tanto precisam. Os dados apontam aí que são cerca de 6 milhões de brasileiros com alguma cegueira, visão subnormal, visão baixa, e que a maior incidência está aqui na região sul, então é por causa disso, é porque aqui as pessoas têm mais acesso? Tem mais acesso, com certeza, tem mais acesso. Se eu pegar o Nordeste, além do número de oftalmologistas ser menor, a população é maior e o poder aquisitivo é muito pequeno, né? Então, o poder público, o Brasil é muito grande, é muita gente, o poder público às vezes não consegue dar vazão a toda a consulta. Porque, na verdade, o grande problema das pessoas é o acesso, mas não porque tem alguma doença. Muitas vezes o problema de acesso por falta do óculos, para querer um óculos. Se a pessoa vai lá para consultar e o maior problema da cegueira, da falta de visão é a pessoa não usar o óculos, que são os vícios de refração que a gente fala. A pessoa tem uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo e não enxerga bem. Só que seria simplesmente resolvível se tivesse no oftalmologista e tivesse uma indicação para um óculos. Indicação do óculos. Agora, é importante frisar que quando for procurar para uma consulta de óculos, e muitas vezes as pessoas vão procurar porque acham que o óculos está fraco ou não tem óculos, ter certeza que está consultando com um médico oftalmologista. Essa é uma questão que eu gostaria de conversar com o senhor, justamente isso. Há uma preocupação de vocês com o crescimento no número de casos de consultas, inclusive receitas, fornecidas por profissionais não médicos. O que está acontecendo? Existe alguns profissionais técnicos que fazem uma faculdade de 2 anos, mas mais no final de semana, e que acabam trabalhando ou num consultório deles ou junto com uma ótica e acabam prescrevendo o óculos para essas pessoas. Só que eles não têm a formação de analisar o paciente como um todo, que só o médico tem. O médico ele faz 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência, mais 2 anos de fellow quando quer a sua especialidade, para começar a trabalhar e conhecer. O olho é um órgão pequeno, tem mais de 3 mil doenças no olho, mas não só o olho é importante. O olho muitas vezes reflete a saúde da pessoa. Então, se a pessoa tem uma retinopatia diabética, um paciente diabético, a gente sabe que o diabetes dele não está controlado. A gente consegue ver no fundo de olho se a pessoa tem uma hipertensão arterial ou não. E a gente pode auxiliar o cardiologista, inclusive, ao tratamento da hipertensão arterial. Então, o olho faz parte do organismo e a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, um técnico que aprende a fazer, a dar receita de óculos, que é exclusivo do médico oftalmologista, por lei. Somente o médico oftalmologista
pode, é habilitado para fazer receita de grau, de lentes de grau, qualquer lente de grau, seja óculos ou lente de contato. Então eles fazem o exame, dão o óculos e muitas vezes a pessoa não precisa do óculos, ou não precisa do óculos, ou o óculos não resolve. Eu mesmo tive um paciente esses dias que veio à consulta, falou que foi num profissional desse, recebeu a receita do óculos, pagou pelo óculos e não estava enxergando. Aí ele veio, por sorte veio no médico oftalmologista. Agrava ainda um problema. Claro, aí eu detectei que ele tinha problema na retina e que o óculos não resolveria. O médico oftalmologista, a gente não tem interesse de receitar o óculos. Não é, a receita do óculos faz parte do exame. É uma pequena parte do exame. Então a gente vê a visão, vê o grau da pessoa e vai investigar se tem alguma doença. E tem algumas doenças, tipo glaucoma, que a pessoa não tem sintomas. Então ela vai no oftalmologista achando que o óculos está fraco e nesse momento que a gente chama de ouro, momento ouro, para a gente fazer um diagnóstico. E o glaucoma é uma doença que leva à cegueira. 7 milhões de pessoas no Brasil não sabem que tem glaucoma e vão ficar cega. Olha só. Tá? Então, nesse momento da consulta oftalmológica com o médico oftalmologista, é que ele pode sair com a receita do óculos, claro, ou da lente de contato, mas ele sai informado da saúde. De possíveis outras doenças, ou seja, fica aí o alerta, né, sobre a importância de procurar um médico credenciado, um médico que realmente seja um médico oftalmologista. Sim. E não qualquer técnico por aí, porque a pessoa acaba, inclusive, como falou o senhor, não descobrindo doenças que possivelmente possa ter e pior ainda, tendo um quadro ainda agravado. Com certeza, muitas vezes acontece esse tipo de coisa, tá? Porque às vezes, além de deixar passar o diagnóstico, tem alguns que até usam medicamento, receitam colírios. Tá? E tem colírio que as pessoas acham, eu vou usar um colíriozinho, lava-olho, não tem problema nenhum. Não, tem colírio que faz bem e tem colírio que faz mal, dependendo da indicação. Como qualquer medicamento? Como qualquer medicamento. A diferença do veneno, se é veneno ou se é um medicamento, é a dosagem, né? E o colírio também, tem colírio que tem corticoide, que é excelente para algumas doenças e péssimo para outras. E a gente vê e pega receitas de colírio, orientação de colírio, isso é muito ruim, porque o colírio de corticoide pode levar a pessoa à cegueira. Ele pode, o colírio causar o glaucoma, o colírio causar uma catarata. Ele bem utilizado, excelente. Mal utilizado, então, além da pessoa gastar, não ter a sua saúde avaliada, ele pode ter prejuízo na sua saúde. Olha, quão grave é isso. O que seria recomendado para as pessoas? Elas deveriam procurar um oftalmologista uma vez por ano, 2 vezes ao ano? Como é que funciona isso, essa recomendação? A criança já deveria ir no oftalmologista, se bem que a gente tem agora o teste do olhinho, não está regulamentado ainda, mas o teste do olhinho é fundamental, porque já na maternidade a gente consegue verificar se tem alguma alteração de um olho para outro. Você não consegue fazer o diagnóstico às vezes da doença, mas o próprio pediatra consegue verificar se tem alguma alteração no reflexo do olho da criança. Em tendo problema, já tem que mandar para o oftalmologista. Em não tendo problema, aí a criança pode, depois de 2 ou 3 anos, começar a procurar o oftalmologista, né? Se os pais têm alguma história de doença, aí muito mais. Mas quem deve mesmo ir ao oftalmologista é as pessoas acima de 40 anos. Uma vez ao ano, de repente? Uma vez ao ano. Esse é uma vez ao ano, porque é depois dos 40 que as doenças são mais prevalentes, principalmente glaucoma, catarata aparece depois de 60, 65, né? Vai ter algumas outras doenças, tipo ceratocone. Ceratocone é uma doença mais de jovem, 20 a 30 anos, mas tem adolescente que tem e algumas pessoas mais velhas também. Então, na verdade, acima de 40 anos, uma vez por ano. E criança até 40 anos, aí pelo menos a cada 5 anos, né? Dá uma monitorada na situação, vai numa consulta uma vez, está tudo bem, não tem grau nenhum, volta daqui 5 anos. Agora, percebeu alguma alteração de visão, e os professores são importantes na escola, que eles detectam, eles percebem que a criança está indo mal na escola. Os pais percebem que a criança está com nota baixa, mas será que a criança está enxergando? Ela está com um problema de aprendizado, de fato, ou é problema de visão? E a gente percebe que as crianças apresentam, pelo menos 5% das crianças necessitam de óculos. E outra coisa interessante em relação ao óculos, com essas novas tecnologias de hoje, celular, iPad e tal, a gente sabe que está aumentando a prevalência, a incidência de miopia. E em 2050, 50% da população mundial vai precisar de óculos. E cada vez mais cedo? Cada vez mais cedo. Por quê? Porque antigamente, a gente quando era pequeno, a gente tinha atividades outdoor, né? Fora, jogava bola, subia em árvore, andava, caminho para a fazenda, ir para a bicicleta. Hoje em dia as crianças ficam ali ligadas um dia inteiro praticamente. O dia inteiro. Então aquilo faz com que o olho acostume para perto, a pessoa fica míope. E daí a necessidade, isso aqui no Brasil não é tanto, vai ter também, em 2050 pelo menos 50% das pessoas vão ter que usar óculos, mas os países de primeiro mundo orientais, tipo Japão, Coreia, 50% das pessoas já usam óculos. Você pode perceber, você vê um oriental, geralmente ele usa óculos, ou lente de contato.
Olha só, qual seria a orientação para os pais, então, em casa, cuidarem com os filhos com relação ao uso de tecnologia? A gente não consegue não deixar controlar que a criança... 100%, controlar, você não consegue controlar. Mas tem que estimular a criança a fazer atividades fora. Não ficar horas seguidas ali, horas seguidas ali. Ter uma boa noite de sono, porque às vezes as crianças ficam a noite inteira. Né? Às vezes o pai vai lá, apaga a luz, acha que a criança está dormindo e ela está embaixo do lençol ali no celular. Né? Então a criança tem que ter pelo menos 8 horas de sono por dia e fazer atividades fora. Jogar bola, andar de bicicleta, ir na praia, olhar o horizonte, né? E desligar um pouco do computador, porque não só para a saúde dos olhos, mas para a saúde de uma forma geral, causa grandes impactos. Com certeza, né? Tem até alguns relatos de crianças que têm problema de coluna já pelo fato de ficar na posição olhando. Claro. Né? Então isso é importante, eu acho que a tecnologia está aí, a gente tem que usar, é importante inclusive para a medicina, muito importante para a medicina inclusive. Aliás, a oftalmologia foi a primeira especialidade médica a usar laser para tratamento de doenças. Olha só, pioneira. Interessante, é pioneira. Então a tecnologia está aí. Né? Para isso, para ser usada, porém, com equilíbrio, né? Como tudo na vida. Né? E às vezes é difícil para os pais, né? Porque tem até pai que faz ao contrário, na verdade. Né? Que incentiva, que incentiva, porque é muito mais fácil você colocar um iPad na frente da criança e ela ficar prestando atenção ali, do que conversar, do que brincar. Infelizmente, né? Doutor, mas é importante que os pais saibam, né? Que existe esse problema, claro, e que eles têm que ser estimulados a outras atividades. Com certeza. Doutor, a nossa equipe fez algumas entrevistas, né, e ouviu algumas dúvidas das pessoas sobre a saúde dos olhos. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, eu gostaria de saber se coçar os olhos pode provocar o deslocamento da retina? Oi, Érica. Não, coçar os olhos não é uma causa do descolamento de retina, mas não pode coçar os olhos, porque ele induz uma outra doença chamada ceratocone. O ceratocone, a causa do ceratocone, que a córnea fica mais bicuda e altera a visão, é de fato coçar os olhos. Coçar os olhos? Coçar os olhos é proibido. A gente sempre diz que quer coçar o olho, coça com o cotovelo. Sério? E daí como é que faz então? Compressa gelada, colírio e outra coisa. Tudo tem uma causa. O olho não coça por nada. Então você tem que ir no médico oftalmologista, fazer o diagnóstico do porquê que tem aquela coceira, que tem várias causas, desde uma conjuntivite crônica, alérgica, de inclusão, síndrome do olho seco, síndrome de Sjögren, tem várias doenças que podem levar... Nossa, estou agora me remetendo a mim o tempo todo coçando o olho, assim, e a minha mãe dizendo, não, por favor, para, Rafaela, e realmente para de coçar, então. Mas não causa o descolamento de retina, mas causa o ceratocone, que é o problema na córnea. O descolamento de retina tem outras causas. Por exemplo? O descolamento do vítreo, que acontece depois dos 40 anos, o vítreo é um gel que tem dentro do olho. Mas descola do nada? Ele é um envelhecimento, né? O vítreo envelhece. Então o vítreo é um gel, uma gelatina, e ele começa a separar o sólido do líquido e começa a tracionar a retina. Isso é um processo natural, porém, em algumas pessoas, esse vítreo descola, causa uma ruptura na retina e acaba descolando a retina. Tá? Mas isso não tem nada a ver com o hábito de coçar. Tá? Isso pode ser uma coisa espontânea. Também não tem nada a ver com ler no ônibus ou ler no carro. Olha, a gente tem essa ideia, né? Isso é mito. Não leia no carro porque vai descolar a sua retina. Isso é mito. Não existe isso. É mito, não existe isso. Desfazendo mitos aqui, que maravilha. Pode ler à vontade. Tá, no carro. Não tem nenhum problema, não é só não pode coçar o olho. Tá bom, doutor, a gente vai fazer uma pausa agora e na sequência nós voltamos então com muito mais informações para você. Vamos falar sobre catarata e vamos responder a outras dúvidas dos nossos telespectadores. Então não saia daí que a gente volta em um instante. Até lá. Estamos de volta com Nossa Saúde, que hoje está falando sobre a saúde dos olhos e a entrevista com o Dr. Ayrton Ramos, médico oftalmologista. Dr. Ayrton, a gente vai falar agora sobre catarata, que é uma das doenças mais comuns da visão. E a gente tem uma dúvida aqui do nosso telespectador. Vamos dar uma olhadinha? Nós descobrimos agora que a minha mãe está com catarata. Eu preciso me preocupar? É uma doença que tem cura? Cecília, você deve se preocupar sim. Por vários motivos. Primeiro, porque a sua mãe deve ter um pouco de idade. E a catarata, a gente sabe que a catarata ela pode tirar a visão ao longo do tempo. E uma pessoa de mais idade, com a visão diminuída, ela pode ter algum acidente. Né? Quebrar uma perna, quebrar o fêmur, isso e acontece. Em relação ao olho em si, a catarata às vezes é inocente, é uma catarata clássica, vamos dizer assim. Mas tem alguns tipos de catarata, tipo uma catarata intumescente, que pode a própria presença da catarata dentro do olho causar o glaucoma. Um glaucoma diferente, que a gente chama de glaucoma facogênico, que é causado pela catarata.
né? E o glaucoma pode matar o nervo óptico e levar à perda da visão. O glaucoma é mais grave do que a catarata? O glaucoma induzido pela catarata, sim. Sim. São vários tipos de glaucoma que Sim. existem, né? O glaucoma crônico simples é aquele que a pessoa não tem sintomas e quando tem já está tarde. Mas o glaucoma que é induzido pela catarata, esse também é complicado, que a pessoa pode ter um glaucoma agudo e perder a visão de uma hora para outra. Então a preocupação da catarata não é a catarata em si. É o que ela pode É provocar. o que ela pode provocar. E quais são os sintomas da catarata? Diminuição de visão, vai começando a embaçar a visão ao longo do tempo. E aí tem que procurar uma cirurgia urgente ou como é que funciona Daí isso? vem a segunda parte do questionamento dela, né? Porque a cirurgia é reversível, ou seja, você faz a cirurgia de catarata, coloca uma lente intraocular e a pessoa volta a enxergar aquilo que enxergava antes de ter a catarata, desde que não tenha outra doença associada. Porque muitas vezes existem algumas outras doenças associadas. É como no corpo todo, né? Mas tem um probleminha de coração aqui, tem um unha encravada ali, precisa usar um óculos aqui, isso é natural, né? Então, o que acontece? O médico oftalmologista vai examinar, vai fazer o diagnóstico. Se for só a catarata, sim, se faz uma cirurgia que a gente chama de facoemulsificação. Se coloca uma lente dentro do olho, essa lente faz as vezes do óculos, né? E ainda, além disso, essa lente ainda protege dos raios UV, UVB e dessa luz interna, da luz azul. Sabia que a luz azul ela é quase igual ou mais danosa do que a própria luz do sol? Essa luz fria? A luz fria. A luz fria não tanto, essa que a gente tem em casa? Que a gente tem em casa, não, essa luz, ela emite uma luz azul. E essa luz azul causa danos na retina ao longo do tempo. Inclusive em pessoas de pele clara, está até associado com uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Então essas lentes que a gente coloca dentro do olho, lentes de qualidade, claro, né? Porque tem de tudo. Como lente de óculos tem do básico ao avançado, a lente intraocular também tem. Mas lentes que têm filtro UV, UVB e luz azul, elas protegem a retina. Então, fazer a cirurgia de catarata, olha só, tira a catarata, melhora a visão, protege a retina e ainda reduz o grau do óculos. Inclusive, em alguns casos, isso depende de cada paciente, medicina eu sempre digo que 1 mais 1 não é 2, cada paciente reage de uma forma, se eu opero um paciente da mesma forma que você operou o outro paciente. Ou às vezes eu opero o primeiro olho do paciente, o segundo olho do mesmo paciente e às vezes tem alteração, diferenças, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas você coloca uma lente intraocular e a pessoa pode até enxergar longe e perto sem óculos. Tem alguns benefícios, então. É uma lente mais top, é uma lente mais moderna, tem esses filtros todos e tem esse benefício. Então a pessoa, além de melhorar a visão, ainda fica livre de óculos. Maravilha. A gente tem uma outra perguntinha ainda sobre a catarata. Vamos dar uma olhada. Eu fiz a cirurgia, coloquei a lente interna, tirei a catarata, tenho 71 anos e por que ainda tenho que usar os óculos de perto? Uma dificuldade ficou enorme agora. Não consigo ler nada sem conseguir. Quem sabe agora com mais tecnologia, por que no Brasil não tem uma coisa que a gente faça essa cirurgia e não precisa usar mais isso? Desde os 7 que eu uso óculos. Oi, Suela. Na verdade, o que deve ter sido implantado no seu olho, a lente intraocular, é uma lente monofocal. A lente monofocal, ela dá um foco só, ou ela focaliza para longe ou focaliza para perto. Diferente da lente polifocal, que pode dar foco longe e perto. Mas existe sim tecnologia hoje para colocar uma lente, para a gente ter uma lente polifocal dentro do olho, mas em caso já foram submetidos à cirurgia de catarata com lente intraocular, que tem essa dificuldade para perto, a gente pode colocar uma outra lente suplementar, chamada Sulcoflex, que é uma lente polifocal também. Não precisa mexer na outra lente que já tem, coloca a lente por cima, por dentro do olho, mas por cima dessa lente inicial, e a pessoa volta a ter visão para perto. Mantém a visão de longe e volta a ter visão para perto. Então, é um segundo procedimento, né? mas existe tecnologia. Existe. Porque provavelmente, pela história dela aí, ela deveria ser míope. Eu acho que antes da cirurgia... Porque a catarata, quando ela acontece, ela modifica o grau. Tanto é que o paciente vai no consultório, a gente vai ver a catarata e vê um tipo de grau. Dali um ano ele volta, já tem outro grau. A tendência do grau é negativar quando tem a cirurgia, quando tem a catarata progredindo. Então ela provavelmente ao longo dos anos a catarata foi progredindo, ela foi negativando o grau e deixou a visão boa para perto. Porque o grau negativo dá a visão boa para perto. Foi feita a cirurgia e devolveu a visão para ela para longe, porém para perto ficou prejudicada. E tem como refazer essa cirurgia? Não precisa refazer a cirurgia, você pode colocar uma lente suplementar. Ah, dá para fazer isso. Dá para fazer isso. isso. Suela, atenção, né? Dá para fazer. Se quiser resolver, tem como resolver. Tem sim a tecnologia, né? Tem tecnologia para isso, com certeza. E falando ainda em óculos, né? Ela perguntou ali sobre a questão dos óculos. Óculos de sol, é importante a gente usar no dia a dia? Para quem não fez cirurgia de catarata, sim. E tem que ser um óculos bom,
Por que eu digo isso? Porque a lente intraocular, como eu já falei, ela tem o filtro. Se você fez a cirurgia de catarata com uma lente, você pode colocar um óculos escuro que não tenha nenhum tipo de filtro, não tem problema. Agora, se você nunca fez cirurgia de catarata, aí é importante. Aí você tem que comprar um óculos em ótica séria, credenciada, em óticas que vendem óculos de sol e vendem outros óculos de grau também. E ter certeza que aquela lente que está sendo comprada tem o filtro. E as óticas têm um aparelho no equipamento que mede o UVA e o UVB. Tá? Então, o fato de usar o óculos não é só o conforto da visão, é porque você diminui a incidência de catarata, diminui a incidência de pterígio, que é aquela carninha por fora do olho, que as pessoas que trabalham muito em ambientes abertos podem ter. Né? Então, o óculos de sol de qualidade, com filtro, é super importante. Eu sempre uso óculos, até dia de chuva eu uso óculos. Né? Que seria o ideal, então? Seria o ideal. Há uma proteção realmente. Uma proteção, com certeza. Desde que, claro, obedecendo esses critérios que o senhor falou aí, né, da questão de ter o filtro. Agora, a gente vê muita gente comprando aí óculos em camelô na beira da praia, sem esse cuidado. E aí, eu já ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que é pior usar um óculos desse do que não usar. É, porque a gente nunca sabe a qualidade da lente, né? Então a própria lente pode causar um efeito de refração, um efeito prismático e causar danos na retina. E às vezes ela até pode potencializar, apesar de ser escura, potencializar o raio ultravioleta que entra na retina e pode causar uma doença, uma degeneração macular. Se for para usar, usa coisa boa, né? Usa um óculos bom que tenha qualidade para fazer o que a gente quer, proteger a saúde dos olhos, né? Uhum. E também ainda hoje a gente que compra óculos em farmácia, acho que aqui no Brasil não pode, mas tem gente que viaja muito e traz, comprei esse óculos em farmácia e eles vendem mesmo, né? Vende. Gravíssimo, doutor. Vende. É grave pelo seguinte sentido. Quando a pessoa vai e compra um óculos e ela passa a enxergar bem para perto, ela não vai fazer a consulta médico oftalmologista. Já resolveu o problema dela de perto. O problema de usar o óculos não é o problema é comprar o óculos e não ir no médico oftalmologista. Se ela comprar um óculos fora, estiver enxergando bem, mas for no oftalmologista, no médico oftalmologista, aí sim, aí tranquilo. Às vezes é o mesmo grau. Que seria um paliativo ali, de repente, sim, no momento que ela precisa, mas depois... Só que se ela não for no médico, ela pode ter um glaucoma e fica usando óculos, daqui a pouco começa a perder a visão, o óculos não dá mais certo, perdendo a visão, aí vai no oftalmologista, por que você não veio? Não, eu estava usando óculos, estava tudo bem. Daí quando ela vai no oftalmologista, detecta a doença. Então, se a pessoa compra um óculos de perto, mas vai no oftalmologista, não é problema, tá? Desde que vá no médico oftalmologista, para confirmar se aquele é o grau correto, claro, né? E para detectar outros problemas, se houverem. Doutor, sobre o glaucoma, qual é o tipo de glaucoma mais comum e existe uma forma de prevenção? O glaucoma mais comum é o glaucoma crônico simples. Existe o glaucoma congênito que afeta as crianças. A criança já nasce com glaucoma e com perda de visão e tem que ser tratado o mais rápido possível. Mas o glaucoma crônico simples, esse é especialmente importante. Por quê? Ele começa a partir de 35, 40, 45 anos, não dá sintomas, a pessoa não percebe que tem glaucoma. E a doença vai evoluindo. E se a pessoa não procura o médico oftalmologista, que não faz diagnóstico precoce, quando a pessoa tiver a sensação de perda de visão e ela for procurar o oftalmologista e for no glaucoma, o nervo óptico já degenerou, já perdeu as fios, não tem como reverter. Não tem como reverter mais, porque é o nervo do olho que é afetado ela no glaucoma. Ela está quase cega e Está quase cega e não tem como reverter. Você consegue, às vezes, segurar a doença por mais tempo, mas o que ela já perdeu. Por isso a importância de ir no médico oftalmologista. Por isso que a gente lançou a cartilha, para informar as pessoas. E não só as pessoas comuns como nós, mas o poder público. A gente faz palestra em comunidades, a gente leva informação para as assembleias municipais, leva informação para a Secretaria de Saúde dos municípios, porque esse projeto é um projeto que a gente faz no estado todo. E desde quando que tem esse projeto? Quando é que começou? Nós idealizamos o projeto há 4 anos, mas o projeto foi iniciando de uma forma lenta e agora nós estamos já o projeto de pé mesmo há 2 anos, né? E a gente tem vários já resultados bons. No sentido das pessoas terem mais acesso. Nós fazemos convênios com as prefeituras através da sociedade. Trabalham em escolas? Trabalho em escolas também, atende crianças e receita óculos. Inclusive tem um projeto que a gente faz, que a criança de escola municipal, de uma certa idade, elas são atendidas, se precisa do óculos, ela já sai com o óculos na hora de graça. Olha que incrível. Que isso tem também uma ajuda do governo federal. Sim, claro. E do governo estadual. Então é super legal, porque assim, às vezes a criança está indo mal na escola,
vai e descobre que tem uma miopia, recebe o óculos e vai tudo de graça. Tudo de graça. Então a gente Nada como trabalhar o alerta, a informação, a prevenção. Com certeza. Dá chance para as pessoas se prevenirem e se cuidarem, né? Doutor, a gente tem mais uma perguntinha do nosso telespectador. Eu tenho interesse de trocar o óculos por lentes de contato, mas gostaria de saber quais cuidados que eu preciso ter com elas. Oi, Virgínia. Na verdade, a minha sugestão não seria que você trocasse o óculos pela lente de contato, mas tivesse a lente de contato também. Porque a lente de contato ela não pode ser usada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela tem que ser retirada, tem que ser feita a limpeza dela e nesse momento vai ter que usar um óculos. Então, a minha sugestão seria que você mantivesse o óculos, usasse a lente de contato também, mas a lente de contato tem que ser prescrita por um médico oftalmologista, porque a lente de contato, como ela está em contato com o olho, como o nome já diz, pode levar a alguns problemas, tipo uma piora da conjuntivite alérgica, uma abrasão na córnea, úlcera de córnea, tá? Tudo pode ser feito na vida, desde que sejam tomados alguns cuidados. Então a minha sugestão seria que mantenha o óculos, faça a lente de contato, procure um médico oftalmologista, tenha a sua lente de contato, use a lente de contato com parcimônia e use o óculos de vez em quando. Ainda referente à lente de contato, tá na moda aí, né, mudar a cor dos olhos, e aí você vai lá e compra aquelas lentes azul, verde. Isso não é ruim, não é? Desde que seja bem adaptada, que a gente tem que fazer uma adaptação. E lente de contato é diferente de óculos. O óculos a gente faz uma prescrição, a pessoa vai na ótica, faz umas medidas do próprio olho lá e acaba saindo com o óculos. Lente de contato é diferente. Lente de contato, os parâmetros são diferentes. Tanto é que não existe receita de lente de contato. Então a gente olha todos os parâmetros e adapta a lente, faz um teste de lente. Se aquele teste, a lente ficar bem aposicionada, estiver dando uma boa visão, estiver confortável, aí tá bom. Agora tem lentes que a gente tem que devolver porque não funciona, porque às vezes não fica bem adaptado. Então é a adaptação da lente de contato que é importante. Sim, para não incomodar, não irritar e não prejudicar porque ela está em contato com o olho. Exato. Né? E ela bem usada com parcimônia, com cuidado, bem adaptada, é excelente. Agora a lente mal adaptada, inclusive a lente colorida é assim também. Sim. Agora, tem um problema, vamos dizer assim, que até saiu na mídia a respeito de injeção de lente na frente da íris ou injeção de corante na íris para trocar a cor do olho. Isso é péssimo. As pessoas ficam cegas. Não tinha ouvido falar sobre isso. Tem no Panamá, já quiseram trazer para o Brasil alguma coisa, de colocar como se fosse uma capa dentro do olho em cima da íris para trocar a cor do olho. Jamais, então. Não, ou injetar contraste, corante dentro do olho. Isso não pode fazer, isso não dá. Agora, a lente de contato colorida é interessante, porque além dela ser esteticamente legal, pode inclusive melhorar a visão, porque ela pode ter correção do grau também. Mas tem que ser bem adaptada com um profissional experiente. Então, nosso tempo está encerrando. Então, para finalizar, que dicas que o senhor dá aí para as pessoas, né? Que cuidados que elas devem ter no dia a dia para manter a saúde dos olhos? Uma coisa importante, lembrei agora, é que não é muito ruim as pessoas olharem para o sol. Tem gente que olha. Tem gente que às vezes quer espirrar e olha para o sol, ou vai olhar um eclipse. Isso causa uma doença na retina, chamada retinopatia tóxica. Tá? Então, sempre usar óculos escuros, não coçar os olhos e procurar um médico oftalmologista, tá? Mesmo não tendo sintomas. E se a pessoa esperar perder a visão ou diminuir a visão para ir no médico oftalmologista, muitas vezes é tarde. Então a gente tem que trabalhar sempre com prevenção. Eu acho que essa é a dica maior, de prevenir. E prevenir para não precisar remediar depois. Fica, então, um alerta aí do Dr. Ayrton sobre como cuidar da saúde dos olhos, que é tão importante, né? E você que está em casa assistindo, está com uma falta de visão, está com uma dor de cabeça, está com algum problema, vai ao médico, um médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu, obrigado. A gente vai então encerrando Nossa Saúde de hoje, agradecendo a você pela participação. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão aí de tema aqui para o nosso programa, basta mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Até a próxima!